Bom dia! E hoje é segunda-feira, início de semana, e o Jornal da Manhã começa abordando um assunto de interesse de todos, a crise hídrica. Devido à escassez da água na região, amanhã acontece em Paracatu o 8º encontro regional do Seminário Legislativo das Águas de Minas 3. O desafio da crise hídrica e a construção de sustentabilidade, o evento promovido pela Assembleia Legislativa de Minas será realizado a partir das 9 horas na Câmara Municipal. Os interessados a participar podem se inscrever até às 3 horas da tarde de hoje. Para isso, basta preencher o formulário online disponível no portal da Assembleia. Durante o encontro regional, será apresentado um panorama sobre a situação dos recursos hídricos na região a partir de diagnóstico formulado pelos comitês de bacias hidrográficas e pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas, o IGAM. Após as exposições, serão constituídos grupos de trabalho a fim de consolidar propostas relacionadas à temática do evento. As proposições serão encaminhadas para a plenária final a ser realizada em Belo Horizonte entre 29 de setembro e 2 de outubro. O encontro regional vai se ocupar de 2 das 10 unidades de planejamento de recursos hídricos do São Francisco, que são as bacias dos rios Paracatu e Urucuia. Na região, os conflitos por água são frequentes e tendem a se intensificar com a escassez de chuvas e a redução da vazão dos rios. Ações de recuperação e conservação dos cursos d'água também estão na pauta. E hoje é segunda-feira e o Jornal da Manhã dá aquela mãozinha para quem está desempregado e à procura de emprego. Confira as vagas disponíveis do Cine Paracatu. Uma vaga para auxiliar administrativo portador de necessidades especiais, salário de R$ 900. Uma vaga para professor de francês, salário de R$ 30 a hora-aula. Uma vaga para vendedor pracista, salário de R$ 788. Uma vaga para técnico em manutenção de equipamentos de informática, salário de R$ 866. 3 vagas para motoboy, salário de R$ 788 mais comissão. 2 vagas para vendedor interno, salário de R$ 1.000. Uma vaga para babá, salário de R$ 788. Uma vaga para faxineiro, salário de R$ 851. Uma vaga para analista de sistemas de informática, salário de R$ 1.500. Uma vaga para bibliotecário, salário de R$ 2.500. O Giro Rural desta segunda-feira vai falar de uma bactéria que atrapalha o cultivo das plantas, principalmente as das lavouras de feijão, soja e arroz. A fixação biológica do nitrogênio é um processo realizado por alguns grupos de micro-organismos que apresentam a enzima nitrogenase funcional, responsável por tornar disponível o nitrogênio presente na atmosfera para a nutrição das plantas. A fixação biológica se constitui na principal via de incorporação do nitrogênio à biosfera e, depois da fotossíntese, é o processo biológico mais importante para as plantas e fundamental para a vida na Terra. A fixação biológica do nitrogênio é um processo natural em que a planta de feijão ela se associa a uma bactéria que está presente no solo e que através dessa associação a planta consegue absorver o nitrogênio, ela consegue obter o nitrogênio necessário ao seu desenvolvimento. A partir do contato dessa bactéria com o sistema radicular das plantas, ocorre a formação de estruturas nas raízes, são pequenas bolotas que nós chamamos de nódulo. E nesses nódulos estão presentes essas bactérias que fixam o nitrogênio. Estima-se que a FBN tem uma contribuição global para os diferentes ecossistemas, da ordem de 258 milhões de toneladas de nitrogênio por ano, sendo que a contribuição na agricultura é estimada em 60 milhões de toneladas. Para entender melhor o peso desse nutriente, é preciso considerar o seu papel na formação da planta. De todos os gases que nós temos na atmosfera, 78% dos gases é nitrogênio. Só que ele está numa forma que a planta e poucos seres vivos conseguem assimilar. Quando ocorre essa formação desses nódulos, as bactérias presentes nesses nódulos elas conseguem capturar o gás, o nitrogênio, ele quebra essa molécula, gasosa e consegue incorporar em substâncias, em moléculas que serão transportadas para a planta.
E aí essas moléculas irão formar proteínas, o DNA das plantas, enzimas que são necessárias para todo o funcionamento biológico da planta. Então, essa é a grande importância que o nitrogênio tem. No Brasil, o caso mais exitoso de fixação de nitrogênio é representado pela cultura da soja, onde o uso de inoculante, a partir da década de 60, garantiu a competitividade para a mesma, quando comparada com a produção de outros países, refletindo diretamente na balança comercial do Brasil. O custo por hectare da inoculação é de R$ 8,00, ou seja, com o processo de inoculação, são economizados R$ 898,00 por hectare. Se considerarmos os 27,7 milhões de hectares plantados com soja no Brasil, a economia proporcionada pela não utilização de adubos nitrogenados é da ordem de 24,9 bilhões de reais anuais, algo em torno de 10,3 bilhões de dólares. Além da economia em recursos financeiros, há um impacto positivo no meio ambiente, já que a inoculação reduz o uso de adubos químicos, que podem contaminar o solo e as águas. Em relação a benefícios, nós temos conseguido resultados bem interessantes com a fixação biológica de nitrogênio. Nós temos conseguido atingir níveis de produtividade de 60 a 65 sacas de feijão por hectare, usando ou a inoculação, né, do rizóbio isoladamente, ou a sua associação com 50 quilos de N por hectare. Nós temos conseguido esses níveis de produtividade. Isso representa para o produtor uma grande economia de nitrogênio e para o meio ambiente também traz bastante benefício, uma vez que hoje existe uma preocupação global com essa questão de emissão de gases de efeito estufa, e nós temos resultados, né, científicos que comprovam que o uso de nitrogênio em excesso, ele favorece a emissão do óxido nitroso, que é um dos gases mais danosos em relação a essa questão do efeito estufa. Um outro benefício que está ligado a essa parte ambiental seria a redução da contaminação de águas subterrâneas, o lençol freático, uma vez que o uso da FBN ela traz a possibilidade de eliminar ou até reduzir a questão do uso de fertilizantes nitrogenados. O quadro Saúde em Foco de hoje fala sobre os diabetes. Um profissional da área da saúde explica o que é a doença, o sintoma e os cuidados que se deve ter. Diabetes é uma síndrome com múltiplas causas. O que ocorre principalmente é a falta da produção da insulina ou a diminuição dessa produção de insulina. E em função disso, o nosso organismo começa a apresentar problemas, porque a insulina ela é essencial para o nosso organismo. Nós precisamos de um bom funcionamento do organismo e quem garante isso é a insulina na questão da queima da glicose, ou seja, do açúcar do nosso sangue. Então vamos entender agora como tudo isso ocorre no nosso organismo. Durante a digestão, parte do alimento ingerido é transformada em glicose, que vai para a corrente sanguínea. A insulina produzida pelo pâncreas transporta a glicose para dentro da célula, atuando como se fosse uma chave a liberar a entrada da glicose na célula. Quem tem diabetes tipo 2 produz insulina, mas as células musculares e adiposas têm resistência à sua ação, o que impede o processamento da glicose. No caso do diabetes tipo 1, o organismo identifica as células produtoras de insulina como corpos estranhos e as destrói. Nos dois tipos de diabetes, a glicose que não é absorvida continua no sangue, provocando o aumento da taxa de glicose. Interessante, né? Iris, e quais são os fatores de risco para o diabetes? Então, a gente sabe que o sedentarismo, ou seja, a falta da atividade física, a questão das pessoas acumularem peso, né, a obesidade, principalmente o acúmulo de peso na região do abdômen, de gordura na região do abdômen, está relacionado a fator de risco. Nós não podemos esquecer também a questão da hereditariedade, ou seja, ter pais, irmãos, tios, familiares mais próximos, também portadores da doença, leva a uma predisposição do aparecimento do diabetes.
Iris, e são vários tipos, né? Não é só um tipo Isso, de diabetes. Já tem descrito na literatura vários tipos. Nós temos o tipo 1, que é mais comum nas crianças, adultos, jovens e nos próprios jovens. É um diabetes que o tratamento é basicamente a base da atividade física, alimentação adequada e o uso da insulina. Temos o tipo 2, que também precisa se tratar com atividade física, alimentação adequada, mas o tratamento pode ser medicamentoso, ou seja, os hipoglicemiantes orais e, em alguns casos, a insulina. O diabetes pode aparecer também nas gestantes e existem outros tipos de diabetes relacionados às questões pancreáticas, metabólicas e genéticas. Iris, outro ponto que a pessoa com diabetes deve ter bastante atenção é com a alimentação, né? Exato, Lília. O ideal é que todo paciente diabético procure o apoio, o auxílio de um nutricionista, que é o profissional dentro da equipe multiprofissional mais preparado para orientar corretamente uma alimentação adequada. Mas existem algumas dicas que todo portador de diabetes deve seguir. É o ideal que o diabético retire por completo da sua alimentação o açúcar branco, o açúcar mascavo, o mel e todo tipo de alimento preparado com esses açúcares. É importante também, dentro dessa alimentação adequada, reduzir a ingestão de carboidratos. A alimentação do diabético deve ser também rica em folhas, porque as folhas são fibras e isso ajuda nessa redução desse excesso de glicose no sangue. E assim encerramos o Jornal da Manhã desta segunda-feira. Confira mais informações nos nossos próximos telejornais ou pelo nosso portal www.mbnews.tv.br. Obrigado pela sua atenção. Fique agora com o programa Falando de Vida. Que Deus abençoe a nossa semana. Tchau, tchau.